pessoal! Hoje nós vamos começar a falar sobre reações químicas. Teremos uma série de videoaulas sobre o que são reações químicas, como podemos identificá-las, ou seja, quais são as evidências que demonstram que tem algum fenômeno químico acontecendo. Também vamos falar sobre as leis ponderais, que explicam alguns aspectos muito importantes que nós conseguimos observar quando nós estamos trabalhando com essas reações químicas. Outro tema muito importante que nós vamos falar ao longo dessas videoaulas será sobre o balanceamento de equações químicas. Pretendo mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças e qualquer um consegue fazer. E por fim, vamos entender um pouquinho sobre alguns fatores que podem interferir na velocidade de uma reação química e como isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar em uma experiência. Então, vamos começar a nossa aula? Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar uma série de aulas para falar sobre as reações químicas. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que é uma reação química? Reação química é um fenômeno químico, onde eu tenho duas ou mais substâncias que elas vão interagir entre si e vão sofrer alterações nas suas partículas, de forma a produzir substâncias novas, a produzir substâncias diferentes daquelas que interagiram anteriormente. Então, coloquei aqui como um exemplo para vocês. Água. A água ela pode sofrer um processo chamado de eletrólise, que é quando eu coloco descargas elétricas para interagir com essa água. Essa eletrólise ela vai produzir duas substâncias diferentes, vão fazer com que a molécula da água ela se quebre e aí eu produzo um gás que é o gás hidrogênio e produzo um outro gás que é o oxigênio. Ou seja, eu tenho duas substâncias completamente diferentes da substância que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho o gás hidrogênio, o gás oxigênio produzidos na interação com a água, que era uma substância que estava no estado líquido. Então, uma substância líquida se transforma em dois gases. Então, essa é a natureza de uma reação química. E como que eu sei que uma reação química ela está acontecendo? Existem algumas evidências que as reações químicas ocorrem. Ou seja, seria um conjunto de fenômenos que acontece naquele meu sistema inicial, onde eu tenho aquelas substâncias que estão sofrendo a reação, algumas alterações que eu consigo visualizar, eu consigo perceber que está acontecendo alguma coisa ali. E que alterações seriam essas? Então, que evidências dessas reações químicas eu teria? Eu posso ter, por exemplo, a formação de bolhas, que significa que está tendo uma liberação de gás. Então, tem uma reação entre líquidos, e aí quando ele ocorre essa formação de bolhas, significa que um gás está sendo produzido e ele está sendo desprendido para o ar. Então, por exemplo, quando eu tenho aqueles comprimidos efervescentes, né? Quando você coloca ele na água, ele começa a borbulhar, ele começa a reagir e ele solta bolhas. Então, é uma evidência de que está acontecendo uma reação química daquele comprimido quando ele entrou em contato com a água. Uma outra evidência seria uma alteração de cor. Então, quando alguma coisa está mudando de cor. Por exemplo, o processo de ferrugem. Então, se você deixa algum material de metal, ferro, exposto ao ambiente, ele vai enferrujar e quando ele enferruja, ocorre uma mudança da cor. Então, outra evidência de reação química. Eu também tenho, por exemplo, a formação de um precipitado. O que é isso, né? Então, quando eu coloco duas substâncias para sofrerem a reação e acabam, por exemplo, duas substâncias líquidas, elas interagem e acabam formando uma parte sólida que ela se deposita no fundo do recipiente. Essa substância sólida que fica depositada no fundo do recipiente é o que nós chamamos de precipitado. Outra evidência, por exemplo, a alteração do cheiro, mudança do odor. Né? Então, uma reação química produz um odor característico. É outra evidência de que uma reação química está acontecendo. E também, por exemplo, liberação de calor ou diminuição.
Então, eu posso ter uma reação química que produz calor, então faz com que aquela substância produzida libere calor, eu consigo medir essa temperatura, ou, ao contrário, ela pode absorver calor, então eu diminuo essa temperatura. Então, tudo isso a gente consegue visualizar, consegue medir, mensurar, e são evidências que está acontecendo uma reação química ali com aquelas substâncias que eu tenho. E graficamente, como que eu vou representar que eu tenho uma reação química acontecendo? Né? Então, nós utilizamos essa representação gráfica através de uma equação química, onde eu vou representar as reações químicas de uma forma gráfica. Numa equação química, eu tenho dois itens muito importantes. Eu tenho as substâncias que vão sofrer a reação, que são os reagentes, como aqui eu coloquei no exemplo para vocês, né? O hidrogênio reagindo com o oxigênio, então são as substâncias que vão sofrer a reação, são os reagentes. E eu tenho os produtos, ou seja, as substâncias que serão produzidas. Aqui no caso eu tenho água. Como que eu vou representar isso? Através das fórmulas químicas. Nós vimos fórmulas químicas nas aulas anteriores, né? Então, o gás hidrogênio eu represento pela fórmula química dele H2. O gás oxigênio pela fórmula química dele O2. E eles são os meus reagentes. E os meus produtos nessa reação será a água, cuja fórmula todo mundo já conhece, que é o H2O. Ok? Só que essas reações químicas, elas não são aleatórias. Elas obedecem uma série de critérios, de características. E aqui a gente começa a falar sobre dois itens muito importantes, dois tópicos muito importantes, que estão dentro das leis ponderais. O que são essas leis ponderais? Elas são leis, né, que foram descobertas através de experimentos, que estabelecem alguns critérios para que uma reação química ocorra, principalmente em relação à massa dessa reação química, as massas, né, dos componentes dessa reação química. E eu tenho duas principais leis, que é a lei da conservação das massas, também conhecida como lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas, também chamada de lei de Proust. E aí nós vamos estudar essas duas leis a partir de agora. Então, a primeira lei ponderal é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Antoine Lavoisier foi um químico francês que realizou uma série de experimentos e é dele a famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que ele fez? Ele fez uma série de experiências, né, com reações químicas, onde ele media a massa dessas substâncias que estavam interagindo. Então, ele criava um ambiente fechado, onde ele sabia exatamente o que ele tinha e o quanto de massa ele tinha de cada uma das substâncias que iam reagir. E ele percebeu que sempre, quando ele pesava, né, ele media a massa, ele mensurava a massa das substâncias que ele ia colocar para reagir. E a massa, depois que essa reação química acontecia, ela era a mesma. Então, ele estabeleceu que a soma das massas antes da reação química era exatamente a mesma da soma das massas após a reação química. Ou seja, as partículas que formam as substâncias, elas não deixam de existir. Elas não desaparecem ou elas não surgem do nada. Na verdade, elas vão simplesmente se reorganizar. Então, essas partículas que nós sabemos hoje, né, são os átomos, eles vão se reorganizar de tal forma em que formam novas substâncias, produzem novas substâncias, mas a quantidade de matéria que eu tenho envolvida nisso, ela permanece a mesma. Lembrando, o que é a quantidade de matéria? É a massa.
Então, a massa, ela sempre vai permanecer a mesma, tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos, ou seja, tanto no lado das substâncias que vão sofrer a reação, quanto do lado das substâncias que são produzidas por essa reação química. Então, um exemplo bem simples da lei de Lavoisier, da aplicação da lei de Lavoisier. Então, eu tenho aí uma reação química, eu vou colocar o carbono para reagir com o oxigênio. Eu sei que vai produzir gás carbônico. Eu conheço essa reação química. Eu sei que se eu coloco 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, eu vou produzir 11 gramas de gás carbônico. Ou seja, quanto que eu tenho aqui de produto? 11 gramas. É a quantidade de massa. Quanto eu tenho aqui de reagentes, ou seja, carbono e oxigênio. Então, se eu somar a massa dos dois, 3 mais 8, eu vou ter 11. Exatamente a mesma massa. A massa dos reagentes será igual à soma da massa dos produtos. Então, estabelece e confirma a lei de Lavoisier. Então, a segunda lei, nós temos a lei das proporções constantes ou proporções definidas, também chamada de lei de Proust. O que diz essa lei? Que as substâncias químicas envolvidas numa reação, elas sempre vão manter uma mesma proporção de massa reagindo. Então, significa que se eu quiser dobrar a quantidade de uma substância para reagir, eu tenho que dobrar a quantidade da outra substância, que também vai reagir. Se eu quiser triplicar de um, eu tenho que triplicar do outro. E aí, como produto, ou seja, como resultado, eu vou ter o dobro, o triplo disso, ok? Dependendo de quanto eu aumentar essa quantidade. Então, vamos ver um exemplo prático disso. Então, uma aplicação prática da lei de Proust. Então, vamos pegar aquela reação que eu já conheço, que é do hidrogênio com oxigênio produzindo água. Um dado que eu já conheço é que cada 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio e produzem 18 gramas de água. Eu conheço esses valores. Mas vamos imaginar que não. Eu quero mais água, eu quero 36 gramas de água, ou seja, eu quero o dobro. Então, para eu produzir o dobro de água, 36, eu vou precisar do dobro de reagentes, ou seja, o dobro do hidrogênio e o dobro do oxigênio. Então, se eu tenho 2 gramas de hidrogênio, o dobro vai ser 4 gramas. Se eu tenho 16 gramas de oxigênio, o dobro será 32 gramas. E na hora que eu tiver esse dobro de reagentes, eu consigo produzir os meus 36 gramas de água. Ah, mas isso funciona só para aumentar a quantidade de produtos? Não. Pode ser também, por exemplo, para diminuir. Então, se eu não quero 18 gramas de água, eu quero a metade, é muita água, eu quero a metade, quero 9. Então, eu vou dividir essa quantidade de hidrogênio, vou dividir essa quantidade de oxigênio, no caso, por 2. Então, 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio, produzem 9 gramas de água. Sempre eu vou precisar manter essa proporção constante para aumentar ou para diminuir a quantidade da substância que eu vou produzir. Se eu vou aumentar 2 vezes, 3 vezes, vou multiplicar os reagentes por 2, 3 vezes, não importa. E uma coisa interessante, a lei de Proust, a lei das proporções constantes, ela obedece à lei de Lavoisier. Por quê? 2 mais 16, 18. Então, 18. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Dobrei. Não importa que eu dobrei. A soma da massa dos reagentes, ou seja, 32 mais 4, vai ser a soma da massa dos produtos. 32 mais 4, 36. Então, uma lei ela não se contradiz à outra, na verdade, elas se complementam. Ok?
Então, a aula de hoje a gente termina por aqui. Tem aí uma série de exercícios para vocês fazerem sobre as duas leis. Façam, tá? Se tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas lá na plataforma que a professora vai responder para vocês. E se quiserem, então na aula de hoje nós paramos por aqui, façam os exercícios. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou procurar responder o mais rápido possível. E na nossa próxima aula nós vamos continuar a falar sobre reações químicas. Só que dessa vez nós vamos começar a falar sobre os fatores que podem influenciar, que podem interferir numa reação química. Podem fazer com que ela ocorra de uma forma mais eficiente, que podem fazer com que ela ocorra de uma forma mais rápida, né? Então nós vamos falar sobre isso. Não percam a próxima aula, ela vai estar bem interessante. Então, até a próxima, pessoal!